So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Depois de uma semana ausente daqui, né? Estou retornando. Resolvi tirar uma semana para relaxar a mente, sem gravar, sem pensar em gravar nada. Também foi uma semana em que o Léo trabalha à noite, então durante o dia eu procuro fazer o mínimo de barulho possível para deixar ele descansar, porque ele trabalha todas as noites. E também era a última semana de férias dos meninos, então a vida agora, essa semana volta ao normal, meninos para a escola, a rotina normal, né, de quando se começa um ano letivo. O André continua ainda na pré-escola, é o último ano dele, mas se nós quiséssemos, nós podíamos ter antecipado o primeiro ano dele. Por que não fizemos isso? Porque eu acho que o André ainda é muito novo para já ir para o primeiro ano. Aqui na Itália já se começa, desde o primeiro ano, a escola é bem intensa, então decidimos adiar isso por mais um ano, para ele se comunicar melhor em italiano, já que ele é novo ainda, né? Muitos amiguinhos dele do ano passado anteciparam. Como é que funciona essa antecipação de escola primária aqui? Se o aluno faz 6 anos, completa 6 anos, antes de 30 de abril do ano seguinte, ele já pode entrar no primeiro ano. No caso, seria a possibilidade do André entrar. Só que eu acho que é cedo demais, ele é muito novo ainda. E depois que começa no primeiro ano, eles são obrigados a estudar até os 16 anos. É obrigatório, até os 16. E aí, depois dos 16, não se torna mais obrigatório, né? Então, como ele tem, né, longos 10 anos ainda pela frente, decidimos deixar que ele entre no primeiro ano, no próximo ano, com calma. O Pietro, ele tá atrasado, digamos, em termos de idade, 1 ano, porque quando nós chegamos aqui, ele estava fazendo a primeira série no Brasil. Só que ele estava praticamente sendo alfabetizado e nós decidimos não colocar ele no segundo ano aqui por o mesmo motivo. Ele era novo, ele estava começando em um país totalmente diferente, com uma língua que ele nem sabia falar. Enfim, decidimos deixar ele desde o início. Então, não é que ele esteja atrasado. O Pietro, ele faz aniversário um pouco antes do que os amigos, mas independente disso, meus filhos estão super bem, vão super bem na escola. Então, esse ano o Pietro vai fazer o 3º ano escolar aqui e o André vai no último ano da escola materna. E o ano que vem, sim, aí ele começa a escola elementar, né, que é a primeira primária aqui na Itália, que daí se torna obrigatório a partir dos 6 anos ir para a escola. E aí voltamos à rotina, né? Leva para a escola de manhã, pega um logo depois do almoço, depois meio da tarde vai buscar o outro. Isso que nas terças e quintas o Pietro vem para casa, 1h15, almoça, volta 2h15 e eu vou pegar ele, porque a hora dele sair é 4h15. E aí fica essa correria. Como vocês viram, já arrumei minha cama, troquei a roupa de cama, porque é dia de trocar. Mas só troquei o básico mesmo, os lençóis. Não tirei as capas protetoras, porque hoje não preciso. Até porque o tempo tá nublado aqui, então não secaria as capas até o final do dia. E agora vocês vão acompanhar o restinho da minha rotina aqui, né? Tem que organizar a caminha dos meninos, aspirar a casa, tirar pó, aquelas coisinhas básicas de começo de semana na casa de qualquer dona de casa, né? Aproveitei para testar umas novas receitas nesses dias que eu estava off das redes, né?
e ficaram maravilhosos. E essa semana eu refarei, né, essas receitas, e aí vou gravar para vocês no decorrer aí da semana. São biscoitos, né, aqueles, como é que eu posso chamar aí no Brasil? Bom, digamos que é um tipo de sequilho que não vai farinha, para quem é alérgico a glúten, então esses biscoitos não vão farinha. Ou a gordura pode ser substituída, eu coloco manteiga, mas pode ser usado margarina, óleos vegetais, e aí eu vou fazer e compartilho com vocês. Eu sou muito enjoada para biscoitos em si, não é qualquer um que eu como, não é qualquer tipo que eu como, mas quando eu gosto de um, eu gosto. Tem um que eu acho que eu já compartilhei a receita com vocês, que é um que vai pistache. Aquele é maravilhoso, mas eu ainda não fiz mais daquele. Porque aqui eu compro às vezes no Aldi um biscoito sueco que amamos. E aí, sempre que nós vamos no Aldi e encontramos, eu comprava. E essa semana passada eu testei essas duas novas receitas. Um é de limão e o outro é de fubá com coco. E ficou perfeito. Então eu vou fazer de novo e aí eu gravo para mostrar para vocês como é que eu faço. É super simples, é rápido. Questão aí de 20 minutos está tudo pronto. Então vamos seguir aqui com a minha rotina. Agora eu vou lá arrumar o quarto dos meninos. Aqui no quarto deles, eu também não vou trocar os lençóis hoje, talvez as fronhas, provavelmente. Eu vou trocar só as fronhas dos travesseiros deles. E vou colocar sobre lençol na cama, porque agora tá chegando aquele período em que quando nós vamos deitar, não é frio a ponto de usar manta, mas de madrugada esfria a ponto de você ter que puxar a manta. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um sobre lençol, porque assim, quando eles deitam, eles usam sobre lençol para se cobrir. E aí, de madrugada, se eles sentirem um pouquinho mais de frio, eles puxam a mantinha. In the quiet of the night, my head's going so loud. It sounds just like a party. Thoughts spin around like shadows they cast. I'm an overthinker, lost in my mind. I'm always searching for answers I'll never find. That's a every moment, every choice I make, caught in a cycle, can't catch a break. Wish that I could just turn on like a switch in my brain so I can finally breathe. Thoughts spin around like shadows they cast. I'm an overthinker, lost in my mind. I'm always searching for answers I'll never find. That's it every moment, every choice I make, caught in a cycle, can't catch a break. Ooh, maybe one day and I'll pay attention to myself. I'd rather pay attention to you. I'm an overthinker, lost in my mind. I'm always searching for answers I'll never find. That's it every moment, every choice I make, caught in a cycle, can't catch a break.
Bom, aqui na cozinha, a máquina de lavar louça já tá lavando a louça. Eu tenho umas loucinhas pra lavar na mão. E dar aquela organizadinha, depois aspirar a casa. Às vezes o dia tá nublado, sabe aquele dia preguiçosinho, que não dá vontade de fazer nada? Então, tá bem assim. Aqui tem um tubarão que ficou por aqui. Ai, aqui nesse canto ainda não fiz nada. Tem várias ideias, mas nós tivemos uma outra ideia, então eu vou esperar mais um pouco. O que eu vou fazer aqui? Vou retocar a tinta, quero ver se faço isso essa semana ainda, porque ainda tem, né, os sinais da antiga prateleira que tava aqui, então tem que dar uma retocada ali também, tá? Retocar a tinta, enfim. Aí eu vou aproveitar e já vou retocar de toda a casa onde precisa. Assim, nos cantinhos que bate, alguma coisinha que foi raspado na parede, aí eu vou aproveitar e vou retocar tudo. O que tem de diferente na cozinha? Ah, essa bandeja que eu montei com várias coisinhas gostosas de comer. Ficam aqui à mão e está sendo muito útil para nós. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês. Então essa é uma bandeja giratória, né? Que eu já usei ela em várias coisas aqui em casa. Coloquei aqui castanhas, tâmaras, esse aqui é milho crocante, até o tabasco do Léo tá aqui, mas na verdade não é pra ficar aqui. Esse aqui é gengibre, mix de castanhas e frutas secas, banana seca também. Aqui são os biscoitos que eu fiz, que ficaram maravilhosos, que só tem um pouquinho. Aqui também é biscoitinho salgado. Esse aqui também é um tipo de um salgadinho, que serve como aperitivo. Aqui mais biscoitos, aqui grissines. E aí ficou muito prático, porque nós sempre tivemos essas coisas em casa, mas eles ficavam em vidros ou ali naquele armário, ou então dentro do outro armário que era aqui. E acontece que essas coisas muitas vezes ficavam velhas. Então, que nem castanhas. Se fica velhas, elas ficam com gosto rançoso e tem que jogar fora. A mesma coisa as frutas secas. No geral, essas coisinhas que não se come o tempo todo ficavam velhas e eu tinha que jogar fora.
Então me veio a brilhante ideia de montar essa bandeja, já que colocar um vaso de flor aqui em cima, a fruteira, não estava funcionando muito bem. E aí eu decidi testar esse aqui e funcionou. Assim, quando nós viemos aqui na mesa, sentamos aqui para tomar um café, ou seja lá, só sentar aqui, sempre pega alguma coisa. E eu estou na idade em que eu tenho que comer frutas secas, castanhas no geral, semente de abóbora que tá ali porque não cabe aqui. Então fica muito mais fácil assim para eu ter mais acesso a essas coisas. Tem mais umas coisinhas ali que eu comprei na Amazon que eu vou mostrar pra vocês. É mais coisa relacionada às plantas, que eu ainda não mexi nas minhas plantinhas e eu tenho que mexer nelas. E aí eu decidi que eu vou plantar todas em vasos transparentes, porque assim eu consigo acompanhar as raízes para saber como é que as raízes estão, a saúde das raízes das plantas, quanto de umidade tem dentro dos vasos, mas eu vou deixar para mais para frente gravar para vocês. Aí comprei carvão, né, para eu colocar também no substrato. E junto com os vasos vem esse tapetinho para fazer o replante das plantas. Então é assim, vocês vão me ver usando também. E comprei uma lâmpada para as plantas também. Essa lâmpada aqui, ela imita a luz solar. E agora, como tá chegando o inverno, então eu preciso que as plantas tenham luz suficiente para que elas continuem crescendo. E aí essa lâmpada aqui, ó, não é barata, é uma lâmpada bem cara, por sinal, mas vale super a pena. E o que mais que eu comprei junto? Café, essas coisas que eu sempre compro a cada 2, 3 meses. E aí essas coisas estão aqui, que eu tenho que achar um lugar ainda pra guardar. E é isso de novidades. As plantas estão muito bonitas, todas estão pedindo para que eu mude elas de vaso, mas eu vou começar a fazer isso essa semana que minha rotina tá mais organizada. Léo trabalhando no horário normal, os meninos na escola, então eu consigo me dedicar, sentar e fazer as coisas pendentes que eu ainda tenho. Agora eu vou aspirar a casa, mas é só para dar aquela manutenção mesmo, que tá tudo praticamente limpo, mas eu gosto de deixar tudo bem organizado para deixar o meu dia a dia mais fácil. E tirar um pozinho dos móveis e ok. Mas antes de eu aspirar, eu vou dobrar e guardar as toalhas de banho, que já estão prontas. Eu lavo e pré-seco elas na máquina, aí eu só deixo ali na lavanderia para que elas esfriem, né, totalmente antes de eu colocar dentro do guarda-roupa. Vocês também já me pediram, Gra, quantas vezes por semana você troca as toalhas de banho? 1, 2 vezes por semana é suficiente para nós, né? Mas vai variar de uma família para outra, do tipo de sujeira que você enxuga na toalha. Aqui em casa para nós funciona, né? 1, 2 vezes por semana, porque ninguém é tão sujo a ponto de ter que trocar a toalha de banho todo dia. E como são toalhas de banho brancas, como vocês podem ver, então é muito mais fácil monitorar a sujeira nelas. Então se vejo que tá sujinha, eu já coloco para lavar. E quando eu tiro uma toalha, eu tiro todas, porque eu lavo toalhas de banho separado de roupas de cama e das nossas roupas normais. Eu não misturo os tecidos. Por que você não mistura? Não sei, é hábito. Eu gosto de lavar tudo separado por causa da programação da máquina também. Cada um tem um jeito, né, de lavar.
porque a máquina tem a sua programação específica para cada tipo de roupa. Então eu gosto de lavar tudo separadinho também. Ai, aqui meu guarda-roupa, onde eu guardo roupa de cama, toalha de banho, tudo relacionado a cama e banho é aqui. E como agora é uma época em que não tem edredom nas camas, então eu quase não tenho espaço ali. Mas agora no que começa a esfriar, que os edredons saem daqui de dentro e vão para cima das camas, aí esse espaço aqui fica praticamente vazio. Porque eu tenho os edredons que são das 3 camas que a gente usa, então fica pouca coisa ali, fica manta, algum edredom extra, porque eu também não tenho muitos edredons, eu tenho poucos, e aí quando eu tenho que lavar no inverno, eu sempre tenho 2 extra. Então, digamos, eu tiro da cama do Pietro, lavo, e aí coloco o que eu tenho extra. Daí no outro dia eu lavo do André e troco, né, pra não... Porque eu não quero muitos, porque eu não tenho espaço, e também para não ficar... Tem que lavar pelo menos, edredom eu lavo uma vez por mês, porque todos eles têm capa. Então a capa eu tiro a cada 15 dias e os edredons em si uma vez por mês, por aí eu lavo. Isso no inverno, né? E não são edredons muito pesados, porque senão a máquina não lava. Então normalmente eu tenho 2 para cada cama, que é suficiente para nós. A temperatura mais baixa que a gente pega aqui no forte do inverno fica entre -6, -7, claro que a sensação térmica é muito mais baixa, mas a nossa casa tem aquecimento, então independente da temperatura que esteja lá fora, aqui dentro vai ser sempre acima de 20 graus, então é gostosinho, não precisa ser tanta coberta assim. E a próxima, né, próxima troca de estação que eu vou guardar os edredons de volta, eu acho que eu vou comprar aquele saco a vácuo, apesar de que eu não gosto deles, porque eles deformam os edredons, porque você coloca muita pressão dentro do saco, onde a fibra do edredom acaba ficando mais baixa, às vezes até danifica, entorta e ela não desentorta mais. Ou então nós vamos comprar uma cama box. Eu não sou muito fã de cama box, porque tem algumas regras do Feng Shui que eu sigo e no Feng Shui não se coloca nada embaixo da cama. Mas, né, se eu não encontrar uma outra solução, talvez eu compre uma cama box. No Brasil eu tinha cama box para os meninos, né? Como o meu quarto é bem espaçoso, eu posso, sei lá, comprar uma outra cômoda maior, não sei, né? Não sei. Vamos ver. Com o passar do tempo, decidimos o que é melhor para nós. E agora eu vou aspirar a casa em si. Uma coisa também que você sempre me pede com frequência, da onde é meu aspirador de pó? Meu aspirador de pó é da Amazon e eu paguei na época na promoção 60 euros. Não sei se ainda tem dele para vender, mas eu vou dar uma procuradinha. Se eu encontrar o link, eu deixo na descrição do vídeo. E é ótimo, claro que não é os top de linha, né? Não é aqueles que andam sozinho, mas ele cumpre o seu papel, ele limpa super bem, para aquilo que eu preciso é ótimo, ele é prático para manter aqui o filtro limpo, é leve, é bem estável, ele não cai, né, com facilidade, você pode deixar ele em pé assim sozinho que ele não cai e funciona. O que importa é que eu paguei pouco, né, e ele funciona super bem. Ah, e outra coisa, a bateria sai daqui, se você não quiser deixar ele, né, assim inteiro perto de uma tomada, você pode tirar a bateria, que é só apertar o botão e ela sai, e aí você coloca, carregar onde você quiser. Eu normalmente coloco ali no banheiro para carregar. E que mais? Tem luz, né, que nem um dia que tá mais nublado, que nem hoje, é bom, porque daí você consegue ver a sujeira nas partes, nos cantinhos que não estão tão claros. E tem os acessórios que vocês já me viram usando.
Já aspirei tudo. Claro que não é uma faxina, né? É só uma manutenção. E aqui dentro, vamos ver se dá pra vocês verem. Tá cheio de pó. Toda a sujeira que eu juntei agora do chão. Então, é outra coisa que eu gosto dele, porque eu tô vendo a sujeira, então é prático. Agora eu vou esvaziar. É claro que eu não vou lavar essas partes hoje, porque o tempo tá nublado. Eu gosto de lavar quando tem sol, porque senão a espuminha aqui do filtro, se não seca no dia, fica com aquele mau cheiro, que eu não gosto. E aí, vou tirar o pozinho dos móveis e deu por hoje. Agora é só tirar o pozinho das coisas aqui e guardar algumas. Oh na na na, oh na na na, oh yeah. Oh, you know we were meant for this magic. We're living in the moment, feeling ecstatic. And if the night gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel, the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows, baby, I'll shine through the shadows. Darling, nothing can come in between us. 'Cause your breath's the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling. I can't believe this night just belongs to me and you. Can you feel me? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. Bom, acabei. Por hoje tá bom, tá tudo limpo, tudo organizado, tá ótimo. Agora eu vou esperar a máquina terminar de lavar os lençóis para estender. Eu nem vou colocar lá fora hoje porque o tempo nublado nem seca, então eu deixo na lavanderia. A máquina de lavar louças já acabou, mas ainda tá em processo de secagem, então eu só abro quando ela estiver totalmente seca. Eu não deixo... tem pessoas que têm o hábito de, quando vê que a máquina de lavar louças terminou de lavar, abrir a máquina para secar as louças. Eu não tenho esse hábito. Eu só abro a máquina depois que as louças estão totalmente secas. Não deixo entreaberta para que aconteça esse processo, já que a programação dela eu deixo programado para que ela seque a louça. Então ela seca em alta temperatura. E vamos ver se vocês estão conseguindo ver o que eu tenho de novidades aqui na sala. Eu acho que vocês já viram que eu coloquei o carrinho das minhas plantas aqui, porque esse canto era muito vazio, que eu tinha a cadeira que eu coloquei pra lá. E onde estava o carrinho aqui atrás das cadeiras, não estava funcionando, porque os meninos estão sempre sentados ali. Então eu decidi colocar aqui. É claro que essas plantas não vão ficar aqui, eu vou espalhar elas aqui pela sala, assim que eu plantar elas no vaso certo. E tenho mais uma planta nova que eu ganhei, que por sinal tá seca, tem que dar água. Essa aqui, ó, essa bromélia eu ganhei da minha vizinha, da Marta. Nós montamos uma cômoda pra ela e o Léo, né? E aí ela queria nos pagar, é claro que nós não aceitamos. E aí ela apareceu no dia seguinte aqui com essa planta pra mim e 2 vinhos pro Léo, como forma de agradecimento por nós ter montado a cômoda pra ela, já que nós não cobramos.
gente não costuma cobrar, né, de pessoas que fazem parte da nossa vida. Afinal de contas, ela mora aqui no condomínio, a gente tá sempre conversando, sempre se cruzando pelos corredores. Ela vem aqui em casa tomar café, nós vamos na casa dela. E aí, montamos, já que ela não iria conseguir fazer sozinha. E aí eu ganhei essa bromélia lindíssima, que agora eu vou dar água para ela, porque ela está sedenta. Provavelmente tem mais plantas aqui que eu preciso dar água, mas eu vou fazer isso depois. E aproveito e já molho todas. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho, né, da minha rotina. É só um pouquinho mesmo, porque eu fiz muito mais coisas. E não vou mostrar para vocês molhando as plantas, porque fica para o próximo vídeo. E as minhas plantas estão crescendo absurdamente, estão enormes. Que nem eu falei, tem várias que eu tenho que mudar. E estão amando esse espaço. E é tão gostoso, sabe? Tão gostoso quando eu venho aqui para a sala e vejo essa sala cheia de vida, com as plantas se desenvolvendo. É claro que sempre tem uma ou outra que elas são mais chatinhas, não tinha que ser chatas, mas elas são diferentes de cultivo, né? Tem que saber como é que lida com elas. Mas estão todas super bem, apesar de que agora logo entramos no outono e depois vem o frio. E aí vamos ver como é que eu consigo fazer com que elas continuem se desenvolvendo bem. Uma das formas é aquela lâmpada que eu mostrei para vocês, mas eu vou deixar para falar sobre ela, mostrar como é que ela funciona num vídeo mais específico. Só sei que estão maravilhosas. A minha orquídea sapatinho tá com outra flor, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, olha só que lindeza. Essa é uma samambaia que eu nunca tive, é a primeira que eu tenho. Eu acho que ela quer água também, deixa eu dar uma olhadinha, apesar de que o substrato tá úmido. Mas é uma das orquídeas que eu mais gostei de ter. Por quê? Porque ela tá sempre com flor, sempre. Eu acho que eu tenho essa orquídea já uns 6 meses ou mais. E ela tá sempre com flor. O segredo dela é manter o substrato úmido. Porque se não manter ele úmido, a florzinha aqui cai. Não a flor em si. Mas antes dela abrir, no caso, o botãozinho, ele seca. Que foi o que aconteceu quando eu fui pro sul. E aí ela não ganhou água o suficiente, então o botãozinho que iria abrir a flor secou. Mas agora ela tá com outra. Dura essa flor? Não, não dura muito. Ela dura poucos dias, uma média de 15 a 20 dias. Mas essa já tá aberta, só que aqui atrás já tem botões. Todos esses pontinhos que vocês verem aqui nesse caule, digamos assim, nessa haste floral, foram todas flores que abriram, com exceção dessa aqui que secou e essa aqui. Eu acho que foram as duas últimas que eu não consegui manter o substrato na umidade suficiente e ela secou. Mas são todas flores desde quando eu comprei ela. Então eu vou querer mais orquídeas dessa espécie, porque é super simples de cuidar, se adapta super bem e é linda, né? É lindíssima o sapatinho. E tem de várias cores. E a variação aqui do formatinho do sapato. Eu não lembro especificamente qual é a espécie dessa orquídea, mas aí no Brasil é conhecida como sapatinho, né, de bailarina, porque realmente é aqui como se fosse o cordãozinho de amarrar e aqui o biquinho, ó, igual um sapatinho mesmo de bailarina. Mas eu não lembro agora o nome específico dessa planta. Então é linda e claro que eu vou ter mais, só uma variação de flores, né, mas a espécie sendo a mesma. Aqui, né, nem comento porque estão lindíssimas. Esse lírio da paz também está enorme. Acho que até eu vou, quem sabe, mudar ele de vaso. Tá precisando dar uma poda nas folhas secas. E o café, a muda de café que eu tenho aqui, também está lindíssima. Eu vou deixar para mostrar para vocês num outro dia. Vou aproveitar e já vou encerrar. E nos vemos em breve com outro vídeo. Agora eu volto com mais frequência porque a rotina aqui em casa está voltando ao normal. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.